tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinário Natal Cidade Sustentável, Planejando a Cidade dos Sonhos. É um seminário virtual, né, que nós estamos realizando com o apoio da Fundação Verde Herbert Daniel. Na verdade, os seminários iam ser presenciais, mas devido à pandemia do coronavírus, nós tivemos que realizá-los todos pela web. Bem, este é o primeiro de 10 seminários que nós realizaremos todas as terças e quintas-feiras, sempre às 16 horas, aqui pelo Facebook, e depois nós vamos disponibilizá-los pelo YouTube. O objetivo dos seminários é tratar temas importantes para a sustentabilidade da cidade de Natal, levando em consideração os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, estabelecida pelas Nações Unidas. Nosso tema hoje é saneamento e drenagem, tema que possui relação com 9 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bem, eu vou conversar hoje, né, com nossa primeira convidada para participar dos nossos seminários, é a pesquisadora, arquiteta e urbanista Thaísia Helena Negrin Marques, que está conosco aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo Muito bom? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu vou fazer uma breve apresentação do seu currículo, né? Thaísia é arquiteta e urbanista pela PUC, formada em Campinas, né? Pela PUC de Campinas em 2001. Tem mestrado em arquitetura da paisagem e planejamento pela Universidade de Wageningen. É isso, Thaísia? Irlandês é ninguém, mas ninguém consegue pronunciar certo, né? Treinei um bocado aqui. Formado em 2012, pelo mestre em 2012, doutoranda pela FAO, na USP, né? Minha colega uspiana. Desde 2013, colabora com o Lab Verde, estudando os múltiplos benefícios da infraestrutura verde para a requalificação dos fundos de vale urbanizados. Tem experiência em projeto, pesquisa e consultoria na aplicação da infraestrutura verde, infraestrutura ecológica em paisagens regionais e urbanas, considerando a cidade como parte integral do ecossistema. Tem experiências no Brasil, na Holanda, na Alemanha e no Peru. Aplicou esses conceitos a paisagens energeticamente sustentáveis e a bacias hidrográficas urbanas, com ênfase nos benefícios e na multifuncionalidade dos sistemas de manejo das águas. Em 2014, foi premiada quando venceu o Concurso Nacional Ensaios Urbanos, Desenhos para o Zoneamento de São Paulo, promovido pelo IAB e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. Bem, eu encontrei Thaísia depois de ler 3 artigos que ela publicou sobre regeneração urbana, sobre requalificação de bacias hidrográficas urbanas. O primeiro, infraestrutura verde, infraestrutura ecológica e sistemas de espaços abertos, como Lima, capital do Peru, vem se apropriando desses conceitos frente às mudanças climáticas. O outro, o potencial das avenidas de fundo de vale para receber a infraestrutura verde e azul. E o projeto Jaguaré, metodologia para a requalificação de bacias hidrográficas urbanas. Thaísia, eu queria começar lhe mostrando o nosso caso aqui em Natal, para que você pudesse contribuir um pouco, nos dando os caminhos para que a gente consiga fazer um projeto de um grande parque urbano nessa região da Zona Oeste de Natal, englobando principalmente 3 bairros que são próximos e vizinhos e integrados à bacia do Rio das Quintas, o antigo Rio das Lavadeiras, que engloba as Quintas, o bairro das Quintas, o bairro Nordeste e o bairro de Bom Pastor, que seriam os maiores beneficiários desse parque pela proximidade. Então, eu queria mostrar algumas fotos para que a gente conhecesse a realidade do bairro. Deixa eu ver se eu consigo colocar pronto aqui a primeira, né? Bem, esse bairro, isso que a gente está vendo aqui, né, é o Rio das Quintas, né, o rio que corta à direita, você está vendo aqui
é o bairro das Quintas. À esquerda tem um pouco de Quintas e também depois, logo à sua esquerda, o bairro de Bom Pastor. Lá na frente, no lado direito, tem um bairro Nordeste. E essa descida caminhando aqui em direção ao Rio Potengi, que é o rio que divide, na verdade, o fundo do vale do Rio Grande, aqui em Natal, é o Rio Potengi. Né? Na verdade, nós temos uma cidade que cresce, que está dividida, metade do lado norte, com a zona norte de Natal, e a outra metade com as outras 3 regiões do lado de cá. Então, essa é uma região que é muito antiga e muito importante para a cidade. Ela tem aproximadamente 3 regiões, 3 bairros importantes, que juntos eles têm mais de 60 mil pessoas. Né? Então, nós temos aí o bairro das Quintas, com aproximadamente aí 30 mil pessoas, né? O bairro de Nordeste, com mais ou menos umas 12 mil pessoas, e o bairro de Bom Pastor, com 20 mil pessoas. Então, são mais de 62 mil pessoas que poderiam se beneficiar de um parque, de um corredor verde aí nessa região. Então, vamos passar mais uma foto aqui, vou lhe mostrar mais um pouco da situação. Aqui tem um prédio abandonado, que se você olhar do outro lado do riacho, você vai ver só os escombros do que foi a antiga lavanderia. Nesse local se lavava a roupa da cidade. Aqui existia antigamente, antes das máquinas de lavar chegarem na nossa cidade, existiam as lavadeiras. Né? Então, elas faziam a trouxa de roupa, colocavam na cabeça e lavavam a roupa da cidade nesse riacho, que era um riacho de água limpa. Né? Hoje está muito contaminado por ligações clandestinas de esgoto. As primeiras chuvas não são contidas, o lixo vai todo canalizado para dentro do córrego. E aí, nesse prédio, funcionava o prédio das lavanderias. Né? Isso foi antes da máquina de lavar chegar. Né? Então, mas você vê que o acesso a toda essa região é muito precário. Você vê aí do outro lado tem umas crianças jogando bola. Né? Quer dizer, não tem quadras esportivas, é um bairro muito desassistido. Né? Então, apesar de tudo, de ser um bairro no centro da cidade e antigo, ele sempre foi desassistido de políticas públicas. Deixa eu lhe mostrar mais algumas fotos, você vai ver como é precário o acesso. Né? Então, você vê que a drenagem está quebrada, né? Que tem buracos, o lixo tomando conta. Né? Então, assim, para as pessoas mais pobres e mais segregadas, assim, as condições são as piores possíveis. Mais na frente, você vai ver vou mostrar mais algumas fotos agora. Veja que os acessos foram tomados, as ruas foram invadidas. A gente precisava fazer um projeto também de reassentamento da população. Inclusive, naquele livro que você escreveu, no manual que você participou da escrita, se fala do reassentamento dentro do próprio bairro. Né? Seria uma coisa interessante fazer. Deixa eu passar mais uma foto. Então, pronto, você vê um campo de futebol. Ó, né? Então, você tem muita área para poder fazer um grande parque para a cidade. Né? Você vê um campo de futebol completamente desestruturado, abandonado, não tem absolutamente nada, além do espaço, além das traves, né, de futebol. E o Corre, ele corta o bairro inteiro em direção ao Rio Potengi. Então, eu estou vendo aqui várias pessoas entrando, comentando. Nós temos aqui o ambientalista Gustavo Zilag, né, uma pessoa muito, muito culta, um ambientalista muito importante para a nossa cidade, aqui no Brasil. Fora outras pessoas que também já apareceram, né? Aqui, professor Joirão, prazer, professor, estar com vocês aqui. Maurício, Milclay, bem, então, deixa eu mostrar mais algumas fotos para você ter uma ideia do todo, né? Então, aqui você vê que tem muito lixo, muito buraco, falta calçada, você vê que é completa ausência de arquitetura, né? Então, a ausência do poder público é muito bem incluído, muito localizado,
Essa região está a menos de 500 metros da principal avenida da cidade, inclusive da avenida que liga ao aeroporto. É uma região super central, mas é uma região completamente desassistida. Então, deixa eu mostrar mais algumas fotos, para você dar, eu selecionei algumas. Essa região é a região onde o canal, onde o córrego desemboca na lateral do bairro Nordeste. Essa península que você vê parece uma pequena Manhattan, né? Na verdade, é o bairro Nordeste. É um morro, um lugar muito agradável de morar, e ele é cercado pelos mangues, né? E aqui você vê, não sei se você está vendo, 2 estações de tratamento de esgoto aqui no centro, né? É mais ou menos nessa região das estações de tratamento que o rio desemboca na lateral do bairro Nordeste. Aqui nessa parte de baixo você vê Bom Pastor, que é o outro bairro que forma essa região. Então, 3 bairros importantes poderiam ser beneficiados por um grande projeto que a gente envolvesse uma equipe multidisciplinar, com engenheiros, com arquitetos, com urbanistas, né, com paisagistas, para que a gente conseguisse planejar para a cidade uma coisa de impacto e que seja boa para a qualidade de vida das pessoas. Tem mais algumas fotos. Aqui você vê as estações de tratamento que eu lhe falei. Esse terreno é o antigo terreno da Rádio Nordeste. A gente poderia, talvez, fazer uma permuta com potencial construtivo para que ele pudesse trocar por imóveis em outros lugares. Seria uma forma de integrar o bairro Nordeste ao parque, né? Esse pequeno prédio é o prédio onde funcionou a Rádio Nordeste, onde funcionam os transmissores, mas eu acho que tudo isso poderia ser integrado, e o rio está passando aqui embaixo na foto. Você pode ver aqui. Ele poderia fazer parte de todo esse projeto. Tem mais uma, acho. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem mais uma, mostrando que as ruas do bairro Nordeste acessam, né, os mangues. A gente poderia fazer essa integração, né? Fazer, inclusive, a urbanização da orla, com calçada, com ciclovia, integrada aos mangues, alguma coisa desse tipo. Mas aí, com a sua experiência, a gente vai comentar sobre como isso é possível a gente chegar até lá, né? Então, acho que tem mais uma, que é uma foto bem ampla, pronto, perfeito, que pega a parte de Bom Pastor. Você vê que as pessoas foram, como não tinham moradia, elas foram fazendo suas casas nas áreas públicas e foram morando nos mangues, né? Isso é uma condição muito insalubre de moradia, mas isso é uma prática muito comum na tal cidade, que sempre segregou as pessoas mais pobres, e elas foram sendo empurradas para os mangues, para o outro lado do rio. A gente sempre escondeu muito as pessoas que tinham condições precárias de moradia. Bem, é isso. Então, agora eu queria conversar com você. Isso é uma ideia que a gente poderia fazer, né, na beira dos mangues, com edifícios de poucos andares, né? Não necessariamente com elevador, mas a gente tem que ver uma moradia popular, que a gente fosse reassentando as pessoas com melhores condições de moradia. Nesses tempos de coronavírus, de contaminação, né? As nossas casas são muito coladas, dividem muros, dividem paredes, né? E a contaminação, com certeza, é mais fácil com essa condição de moradia muito ruim que o natalense tem. Então, são as ideias agora. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, como é que você começou a trabalhar com isso. Por que você começou pelo Peru? Qual é a sua ligação com o Lima? Eu acho que seria interessante você falar um pouco Bom, acho que você falou várias coisas, vou ter que tentar concentrar em alguns trechos. Primeiramente, agradecer de novo o seu convite para estar aqui hoje, a toda a sua equipe também, que foi bastante atenciosa no processo de me convidar, me informar sempre qual o procedimento para estar aqui. Agradeço até a pandemia por estar aqui hoje, na verdade, porque senão, se ela não ocorresse, a gente provavelmente eu não poderia estar em Natal nesse momento, né? Então, também acho que tem o lado bom da pandemia, se a gente está tendo essa visão positiva para todas essas imagens que a gente viu de degradação, acho que para a pandemia a gente também pode ter
um olhar positivo, que foi isso, de aproximar. Eu acho que a sociedade vai melhorar um pouco. Eu acho que foi de aproximar expertise e conhecimentos, né? Então, eu, infelizmente, nunca fui a Natal, e acho que esse é um problema de quem é de São Paulo. A gente tem um certo narcisismo, e a gente acha que São Paulo é Brasil, e não é. Eu tenho plena consciência de que não é. Então, eu cheguei até Piauí, mas não fui até o Rio Grande do Norte. Então, foi o meu máximo. Então, acho que a gente tem essa falta de conexão também, e é muito legal ver essa iniciativa vindo de Natal, e saber o que vocês estão fazendo também, conhecer as ideias e trocar essas experiências, né? Ter essa conversa com pessoas que não são do nosso núcleo ali em São Paulo, Rio, né? Um eixo de discussão que se movimenta muito pouco, na verdade, né? E eu acho que é super bacana a gente poder abrir isso, né? Eu, quando fiz doutorado na USP, os professores perguntavam muito para mim: você não quer voltar para São Paulo, não? Eu disse, não, eu quero ficar em Natal, eu sou natalense, eu moro lá desde os 3 anos de idade. Então, porque eu acho que a gente tem que transferir tecnologia, né? Então, eu acho que essa disseminação do conhecimento, né, é muito importante para a gente, inclusive que nas equipes que a gente construa os projetos, elas sejam interdisciplinares e elas também envolvam muitas instituições. A gente precisa envolver as nossas universidades para que a gente aprenda e continue replicando os modelos que você... Sim, acho que é essencial. Acho que você falou uma coisa essencial. Eu estou muito impressionado com o Laboratório Verde de vocês, assim, o Lab Verde, né? Muito interessante os artigos, os trabalhos que vocês fazem. Ele está bem interessante, está bem movido também, porque é um tema bastante atual. Então, agora, eu defendi minha tese, já sou doutora há 11 dias, e foi assim, a gente teve, acho que 2 meses, ou 2 meses, quase 2 meses, todas as semanas, uma pessoa por semana defendendo mestrado ou doutorado. Então, assim, acho que formou um montão de gente agora no laboratório, e acho que está muito rico mesmo, né? Porque o assunto, os coordenadores do laboratório vêm trabalhando com esse tema já há mais de 20 anos, e nesses últimos 10 anos, a questão de infraestrutura verde, os sistemas naturais, a infraestrutura ecológica, começaram a ganhar bastante peso, e no Brasil começou a ser bastante difundido também. Então, acho que tem chamado a atenção também para as pessoas que querem trabalhar com isso e querem estudar esse tema, né? Então, por isso que tem tanta publicação do laboratório, ele está tão evidente. O que parece é que os governos estão mais atrasados do que a academia. A academia desenvolveu tanta tecnologia em parques lineares, em corredores saudáveis, em corredores verdes, em sistemas de drenagem eficientes, mas parece que os governos ainda não perceberam que existe toda essa tecnologia disponível, né? É interessante o que você está falando também, porque, por exemplo, esse projeto que você citou, que é o projeto Jaguaré, é um projeto de financiamento da FEHIDRO, que é o Fundo Estadual Hídrico de São Paulo. Que é um fundo que ele apoia justamente o desenvolvimento de projetos hídricos ou hidráulicos. E ele financiou um projeto que era basicamente trabalhar com infraestrutura verde para manejar as águas urbanas. Então, a gente está afastado, mas é isso, a gente tem fundos que são públicos, a FAPESP investiu em outro projeto, investe em vários, a FEHIDRO investiu no projeto Jaguaré, e em São Paulo, que a gente tem também, o município já vem acho que desde 2016 ou 2015, eles lançaram o primeiro caderno de drenagem urbana, o caderno de bacia hidrográfica, perdão. Uhum. E nesses cadernos, é interessante olhar, porque eles sempre propõem vários cenários. E pelo menos um desses cenários propostos já tem um viés muito mais verde do que a gente vem falando, né? Do poder da natureza e retomar os processos que foram suprimidos pela urbanização, pelo modo com qual a gente urbanizou nossas cidades, né? Saneando as várzeas e ocupando normalmente com esse conjunto que é o canal e avenidas laterais ou ruas laterais, né? Que é o caso do que você mostrou também. E então isso começa a estar muito próximo, na verdade, às vezes do poder público. Mas existe um modus operandi que também é bastante forte e que vem justamente da engenharia que a gente veio praticando durante o século passado todo, né, até hoje. Então, que tem tomado muito mais força. Esses números todos de quantos piscinões precisam ser feitos em São Paulo para a gente não ter mais enchentes. Então, o piscinão vem como a solução a um problema. Natal, e aí, como não é solução.
Então, essa discussão retoma se realmente o piscinão é a solução ou não é a solução. Porque ele é ocioso durante a maior parte do tempo do ano. E ele acumula lixo, prolifera ratos, baratas, tem vários outros efeitos negativos, na verdade, para a cidade, né? Que não foram considerados. Então, eu acho que os governos também já sabem, já começaram a entender isso, mas eu acho que é um pouco nossa culpa de dentro da academia também, de saber falar com as lideranças, sejam lideranças governamentais, sejam populares, às vezes, e mesmo o poder privado, e como articular os setores, né? Então, a gente tem que articular atores distintos, e você bem falou que a gente precisa ter equipes multidisciplinares, eu falei até transdisciplinares, né? Ou seja, a gente conseguir articular os acadêmicos, os governos, as pessoas, e todo o conjunto de base para a gente conseguir realmente viabilizar essas estratégias, que são estratégias que vão não só beneficiar o manejo de água, mas a qualidade de vida das pessoas, a biodiversidade, enfim, tem vários outros serviços ecossistêmicos que a gente poderia destacar associados a isso, e que vão melhorar a qualidade de saúde também das pessoas. Então, os governos ainda têm que ter essa conta, né? Quanto que economiza em saúde pública se tiver mais área verde na minha cidade? Existem inúmeros estudos, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu comunicar de uma forma correta para os gestores públicos, de realmente o benefício palpável, digamos assim, né? Quanto que ele economiza em saúde pública se tiver mais parques? Então, como que a gente faz as contas? Uhum. Ô, Thaísia, quanto tempo se leva para, por exemplo, eu lhe mostrei esse projeto que envolve 3 bairros, uma área aí aproximadamente, eu não sei, vou dar um chute, uns 20 hectares, né? Ou talvez até um pouco mais. Quanto tempo se leva para se desenvolver um projeto para essa região, um projeto dessa magnitude, pela sua... Acho que depende bastante justamente desses atores envolvidos. Então, com quem a gente está falando? Obviamente, se a gente quiser uma aproximação de cima para baixo, a gente decide o desenho, vai lá, faz, pode demorar meses. Se a gente tiver um processo que seja participativo, que envolva realmente o poder público, que envolva parceiros privados que podem aportar, que envolva a academia, então esse processo pode ser mais longo, pode demorar 1 ano, 2 anos às vezes, porque ele quando a gente trabalha com um córrego urbano, com um rio, por exemplo, como esse que você mostrou, a gente não olha só para esse trecho, a gente olha primeiro para a bacia hidrográfica como a nossa primeira unidade territorial, ou o nosso recorte territorial, os geógrafos brigam comigo. A bacia recorte territorial. Assim, né? Então, a bacia hidrográfica é a nossa primeira mirada, para a bacia hidrográfica. E a gente vai entender todos os processos, nesse caso, hidráulicos, que acontecem nessa bacia hidrográfica. E todas as complexidades dela também. Por exemplo, você destacou que existem bairros que são áreas de ocupação irregular e que não têm conexão com esgoto, por exemplo. Então, exato, tem lançamentos a céu aberto. Então, a gente vai identificando, nessa escala da bacia, toda a problemática ambiental, na verdade, porque a gente, realmente, quando a gente trabalha a partir de um aporte de infraestrutura verde ou de soluções baseadas na natureza, que é um conceito que vem ganhando bastante força ultimamente, a gente tem que ter uma dimensão muito mais ampla também. Então, não olhar só para a drenagem, que é o que a engenharia vem fazendo ao longo do tempo, que já se demonstra como um sistema que está saturado, sim, mas olhar essa dimensão mais complexa. Então, como que a gente vai trabalhar a questão de drenagem se a gente tem população ali que está vivendo em condições que são ínfimas? Então, o que a gente vai fazer com essa população? Como a gente vai tratar essa população, né? Pensar num planejamento de como essa população seria relocada, por exemplo, para condições melhores, né? A gente tem que começar, talvez, pela situação mais crítica e transferindo para situações ótimas, né? Então, às vezes, a pessoa mora numa palafita, numa situação na beira do mangue, a gente vai transferindo para as habitações populares e sociais, e aí a gente vai liberando as áreas para começar a fazer as intervenções, né? Vocês, no manual de vocês, inclusive eu li essa parte, diz que existe uma preferência para integrar, para que a comunidade permaneça no bairro que está, né? Sim, exato. Uma coisa porque o que a gente também vem aprendendo dessas experiências de conjuntos habitacionais,
desde o modernismo e desde os primeiros conjuntos habitacionais que são propostos, e que são normalmente conjuntos de edifícios todos iguais em alguma outra zona periférica da cidade, exatamente, que o problema é exatamente esse. Primeiro, eles vão colocar essa população numa outra periferia. Então, a população vai continuar dependendo do sistema de transporte, vai demorar para chegar aos seus trabalhos, vai continuar tendo uma qualidade de vida que não é a melhor. Ela não vai estar próximo ainda dos serviços básicos. Então, muitos dos projetos que a gente vê hoje em dia já não tem essa visão de relocação da população, porque também existe uma quantidade enorme de gente que precisaria ser relocada e simplesmente não é viável. Então, o que a gente fez no projeto Jaguaré, que existem vários casos, não só no Brasil, que podem ser exemplos, são como a gente fala de urbanizar a favela, né, ou urbanizar o assentamento, mas, que parece um pouco duro, mas requalificar essa área para que, sim, de repente, a palafita, se você pensa em áreas de mangue, é óbvio que a palafita existiria ali, porque o mangue varia o nível da água. Então, exato, ela é uma forma construtiva que funciona muito bem nessa área, mas ela não funciona muito bem se ela estiver desconectada do sistema de tratamento de águas residuais, se ela não tiver a mínima infraestrutura de saneamento e de conectividade, e se for feita com madeiras que podem cair, que podem danificar as pessoas nessa situação. Então, mas o sistema construtivo pode ser interessante. Então, ele começa a gente também aproveitar esses subsídios. Eu acho que é uma forma importante de pensar quando a gente entende as distintas relações que a gente tem com a paisagem, e os distintos usos de solo que a gente precisa acomodar no mesmo território. Então, a gente precisa ter áreas verdes, a gente precisa respeitar esse mangue e esse ecossistema para que ele volte a ser saudável também, porque atualmente ele está sendo agredido de todo modo, porque a cidade manda só esgoto para ele, na verdade, não manda nenhum benefício. A gente tirou o espaço do mangue, a quantidade de pássaros deve ter reduzido, inclusive, e a gente ainda contamina todo o solo e toda a água que está presente nesse ecossistema, que é um ecossistema naturalmente riquíssimo. Então, como resgatar isso? E só mais um pontinho que eu acho interessante, que também como fazer com que as pessoas entendam o valor desse ecossistema. Eu acho que a gente tem um descolamento tanto dos nossos rios e dos mangues e das nossas áreas verdes, do natural, digamos assim, que a gente já não percebe o valor que essas estruturas têm. Então, às vezes, você vai perguntar numa população mais carente, a gente vai fazer um projeto do córrego, vocês vão tapar ele? Óbvio, porque ele está cheirando mal, ele é feio, ele representa tudo de ruim ali. Então, não, a gente quer abrir. E falar que você quer abrir, fazer um parque... Ele vai ser mais... Ele vai ser limpo, verde, né? O verde vai crescer e vai limpar, né? As jardineiras criam uma função de regenerar, né? O verde regenera, filtra a água, né? Uma coisa que o professor Joirã colocou aqui é que as comunidades, às vezes, não conhecem que isso é possível, né? E você falou do planejamento participativo, né? Como se dá esse processo de planejamento participativo? Explica um pouco para as pessoas como é feita essa questão da cocriação, que está tão em voga hoje, mas que seria interessante a gente falar um pouquinho, porque a obra pública que existe o processo participativo, ela talvez seja mais rápida quando existem discussões que paralisam a execução de uma obra, por exemplo, por estar desobservando a vontade da população local, né? Exato, e acho que esse fator é importante também, porque você me perguntou também qual era o tempo de projeto, né, o tempo de planejamento. Exato. Eu acho que essa questão do tempo de planejamento, a gente tem uma certa ansiedade de querer o projeto logo, implementar logo, resolver logo. E acho que esse tempo de planejar e de envolver a população é importante justamente por causa disso. Você vai ter menos problemas depois e você vai garantir a sustentabilidade desse sistema, porque a população vai estar envolvida desde o princípio. E aí, como mobilizar essa população? Acho que existem já vários métodos e várias experiências que também vão indicar qual é o nível de integração dessa população. Então, primeiro, não é só a população carente que não tem conhecimento sobre essas estratégias. A população não carente e muitos profissionais não têm a mínima consciência
ou têm consciência e simplesmente ignoram porque acham que é mais caro, dá mais trabalho, a gente vai plantar mato, vai atrair bicho, e eu não quero bicho, porque eu moro na cidade. Então, existem essas frases soltas, assim, que eu ouço e falo, meu Deus, né? E que eu falo que também nossa culpa é não saber comunicar, né? Então, a gente, primeiro, comunicar a população em geral, então, não só a população residente, mas a população da cidade, e envolver eles nesse processo de conhecer o sistema, de conhecer como funciona, de entender quais são as necessidades dessas pessoas. Por exemplo, na foto que você mostrou, eles têm um campo de futebol, que eu acho maravilhoso, porque a gente tinha, provavelmente em Natal também existia o futebol de várzea. O futebol de várzea é exatamente isso. Quando o rio estava baixo, todo mundo chegava lá e jogava bola. Quando o rio estava alto, todo mundo subia para a parte mais alta e esperava baixar e ia fazer outra coisa. Então, esse futebol na várzea é uma característica que também poderia ser retomada, que é desse lugar específico, a história das lavadeiras. Então, tem todos esses valores e a identidade desse lugar, que tem uma identidade passada, e a identidade dessa população que vive aí hoje, né? E só falando com essas pessoas a gente vai entender isso. A gente não vai entender isso chegando de cima, né? É impressionante como esse bairro ele é central na cidade. É no eixo, no centro da cidade. Então, é uma região, primeiro, que as pessoas não querem sair de lá, porque está perto dos empregos, está perto das áreas comerciais. Então, está perto para o transporte público, rapidamente você está em qualquer lugar da cidade. Em 10 minutos você chega em qualquer lugar. Então, na verdade, o que falta é um olhar do poder público para que isso funcione. Agora, Thaís, eu vou mostrar, então, algumas fotos que você nos enviou. Eu sei que você faz parte de um grupo de pesquisa de profissionais que já trabalharam nesse projeto, né, do Rio Jaguaré. E aí a gente vai passar algumas fotos e você poder ir explicando para as pessoas à vontade o que você quiser falar. Eu acho que uma foto dessa é uma foto riquíssima em soluções técnicas ambientais, né? Então, eu queria que você contasse um pouco o que tem nessa foto para que as pessoas entendam um pouco dela. Tá bom. Eu só queria fazer uma introduçãozinha do que é o Projeto Jaguaré, para o pessoal que não conhece. Jaguaré é um córrego que está completamente dentro da cidade de São Paulo, e ele é um afluente do Rio Pinheiros, que é um dos rios principais da cidade. Então, a ideia é que a gente desenvolvesse uma metodologia para a recuperação e requalificação da bacia hidrográfica como um todo, e que essa metodologia pudesse ser replicada para as outras bacias, como uma forma de, então, ter um rio Pinheiros requalificado no futuro, e Tietê também, que é outro rio principal da cidade. Então, a gente trabalhou a partir do conceito de infraestrutura verde, e bastante focada na questão de drenagem, né? Então, infraestrutura verde-azul, para quem quer adicionar o azul depois. E a gente trabalhou, então, olhando a escala da bacia, e aí com estruturas que eram focadas em macrodrenagem, que são aquelas que acompanham os cursos dos córregos, e estruturas de microdrenagem, que são essas que são mostradas nessa foto. Que são sistemas, então, que são de menor escala, que a gente pode citar como biovaletas, jardins de chuva, canaletas pluviais. E a ideia é utilizar a rede de mobilidade, que na verdade são as ruas, as vias, porque eles formam, já tem esse formato justamente de rede, né? Porque a mobilidade precisa funcionar conectada. E, normalmente, nas bacias hidrográficas de São Paulo, esse é o espaço aberto que representa a maior porcentagem de lugar sem ocupação, né? Sem edifício. Então, a gente não tem muita área verde, a gente não tem muito terreno livre, a gente tem muita construção com alta ou baixa densidade, e a gente tem pouquíssimos espaços abertos. Então, quando a gente desenhou esse sistema, a gente primeiro olha também a questão de mobilidade, que deveria ser repensada. Então, repensar a forma com que a gente se move. Então, muito do que a gente perdeu dos nossos rios está associado com a forma como a gente passou a se mover. Eu estou vendo aqui que tem boas calçadas. E segundo ponto é como a gente pode associar essas estruturas que vão coletar... Não, que as calçadas estão protegidas, né? As calçadas estão protegidas pelas árvores, né? O pedestre caminha com tranquilidade, né? Eu vejo que tem isso também. Exato. Então, a gente usou essas tecnologias porque a ideia não é também desaparecer com a infraestrutura cinza, ou tradicional, de drenagem, mas, de uma certa forma, mixar ou acoplar
esses dispositivos de infraestrutura verde de drenagem, para que eles recebam os primeiros volumes de chuva, porque o que a gente considera também é que os 10 primeiros minutos de chuva são críticos, porque eles carregam a chamada poluição difusa. Então, poluição difusa é a poluição que está na atmosfera, é a contaminação que fica pegada nos telhados, nas paredes, mesmo nas pistas. E quando chove, durante os 10 primeiros minutos, normalmente, toda essa contaminação é lavada. E ela é lavada e, pelo sistema tradicional, ela entra nos bueiros, nas bocas de lobo e vai seguir direto para os nossos rios. Então, se a gente conseguir pegar essas primeiras chuvas e absorver no solo... Algum problema de conexão? Não, a gente está lhe ouvindo bem. Aqui está ok. A gente está lhe ouvindo bem. Estamos lhe vendo e lhe ouvindo. Eu acho que eu caí um pouquinho. Não, agora está ok, pronto, perfeito. Eu me mover um pouco mais para o router aqui. A gente estava lhe ouvindo e lhe vendo. Aí eu me ouvindo aqui. Então, desses dispositivos é exatamente essa, de que essa chuva desses 10 primeiros minutos possa cair nesses sistemas e possa ser limpa, né? Então, todo o sistema de raízes, de solos que são presentes nessas tecnologias, elas têm essa função de biorreter toda essa contaminação que é carregada pelas águas de chuva, e que hoje em dia representa uns 30%, mais ou menos, da contaminação dos nossos rios, que é um absurdo de volume. A gente acha que é só esgoto que contamina, mas não é. Então, toda a contaminação atmosférica é carregada e contamina um montão também. Então, a ideia desses sistemas é, primeiramente, limpar a água de chuva, e aí, depois dela limpa, direciona para a tubulação de concreto normal, já existente, e segue o seu caminho para os rios. E, associado a isso, a gente requalifica urbanisticamente também a cidade, né? Como você bem observou, a gente pode associar o plantio de árvores que vão gerar outros ecossistemas aí para pássaro, por exemplo, para distintos animais, que vão gerar sombra para que essas pessoas possam caminhar mais e possam usar modos de mobilidade ativo com maior frequência. Nossas cidades são super quentes, então a gente anda confortável realmente quando a gente anda pela sombra, normalmente, né? Exato. Então, a gente conseguir... No projeto, a gente não foi tão a fundo nesse tema, mas a característica da infraestrutura verde é essa característica também multifuncional. Então, a gente desenhou ela para drenagem, mas se a gente puder, ou se a gente quiser, a gente pode associar distintos outros serviços e benefícios, né? Como esses que eu citei agora, né? O microclima, a biodiversidade, né? O habitat, etc. Então, a gente pode ir somando coisas, e por isso é tão legal esse trabalho sempre com equipes de expertos diversos, né? Exato. A gente vai dar conta de temas que são de uma forma muito mais holística. Então, um projeto pode solucionar vários problemas. Então, é isso. A gente vai demorar um pouco mais para fazer, mas a gente vai conseguir solucionar e abordar várias temáticas da mesma forma. E a integração setorial aí é bastante importante e bastante difícil ainda. Ô, Thaísia, a professora Viviane aqui está perguntando qual é o pavimento desse projeto. Depende. É uma ambientalista daqui de Natal também. Depende. A gente propôs pavimento permeável quando a declividade é de 0 a 5%, porque esse é o máximo, 5% é o máximo de declividade que a gente normalmente indica para usar a pavimentação permeável. Acima de 5%, a gente manteve o asfalto. Seria um bloco intertravado ou alguma coisa do tipo? Pode ser o bloco... pavimento permeável, ele pode ser intertravado, ou ele pode ser até... Existe um asfalto também que é permeável. Certo. Então a ideia é que, mesmo ele intertravado, a água passa pelo bloco também, não somente pelas frestas. E o asfalto, ele é o tipo de mistura dele é feita de forma que a água consiga permear os espacinhos entre as pedrinhas, né, digamos, que forma esse asfalto. Que as pedrinhas tivessem pequenos furos
Exato, é como se fosse uma esponja. Infiltram, né? É como se fosse uma esponja. Essa ideia esse conceito também da cidade esponja é um pouco essa ideia, né? Que a cidade fique com essa água. Que a cidade absorva a água da chuva. Exatamente. Não mande essa água embora, mas fique com a água. Eu estou aprendendo aqui, pelo menos os 10 primeiros minutos, se toda a água fosse retida, a cidade seria mais limpa, né? Isso. Então, né? A gente segura um pouquinho ela infiltra um pouco e depois libera. Uma parte vai infiltrar e uma parte vai... Natal tem muitos pontos de drenagem crônicos há muitos e muitos anos. Uhum. Então, Natal não pode ver chuva que ela alaga. Primeiro porque é uma região de duna. Natal foi construído sobre lagoas, né? Tem vários bairros que chamam lagoas aqui. Lagoa Nova, Lagoa Seca, Lagoa Azul. Então, assim... E não tem lago nenhum. Lagoa mesmo, né? Então, nas chuvas, a cidade começa a encher, né? Então, é muito interessante isso. Eu vou passar mais uma foto. Eu acho que é uma foto, primeiro, de como ficaria o projeto de um trecho do Jaguaré, né? Isso, essa seria a outra escala que eu falei, né? Então, a primeira foto mostrava a escala local, né? De microdrenagem, e essa seria a macrodrenagem. Então, esse é um afluente do Córrego Jaguaré, próximo da região de nascentes dele. E também essa é justamente uma área de população mais carente, e aí a gente tem conjuntos habitacionais, tem residências que são de classe média, média-baixa, e a gente tem um pouquinho mais para cima uma região de favelas também. Então, essa seria uma situação parecida, socialmente parecida, com a que você mostrou de Natal, por exemplo. E aí a ideia, então, é justamente aproveitar esse espaço e reconfigurar completamente, né? Então, acho que a foto seguinte, a gente pode ver o que a gente planejou, né? Então, aí o processo um pouco, né? Do que... Agora tá sem... Acho que para mim eu vejo com umas cores meio esquisitas, assim, do render. Parece a concepção do projeto. Na outra foto... deve ser um passinho, né? Deve ser um passo a passo. Mas a ideia é um pouco da gente... As áreas bordadas, né? Que a gente chama de sistemas lóticos, né? Que são esses sistemas que naturalmente ocorrem nos rios. Então, o rio ele não é reto, nunca é reto. Né? Ele é sempre sinuoso. Né? A maioria deles é sinuoso. E a gente vai formando esses meandros e essa espécie de ilhas, que são ilhas de depósito que vão acontecendo naturalmente por deposição dos sedimentos que são arrastados. Né? Então, dependendo do tipo de chuva, do volume de chuva, esses meandros e essas acumulações de sedimentos vão se movendo também e vão formando como essas ilhas que, num período onde não tem chuva, aparece a vegetação. Perfeito. Então, a ideia é que a gente retomasse esse sistema. Então, uma ideia bastante forte aí, já tendendo a um processo de renaturalização do córrego. Exato. Voltar ao seu... Isso, e somando, então, todas as funções urbanas que essa área também precisa ter. Então, não é simplesmente eu voltar ao natural que era antigamente, mas entender onde essa área se situa hoje. E ela se situa em um determinado bairro que tem demandas. Então, quais são as demandas? Então, a gente tem o mercado do lado direito, a gente tem uma demanda por áreas de lazer e áreas esportivas. Eu vi também. Aqui que na imagem aparece do lado direito aqui embaixo, tipo uma área comum, né, de uso comum. Isso, o mercado, que é o centro comercial hoje em dia desse bairro, fica justamente nessa área, onde está a padaria, onde tem o supermercado, onde tem o núcleo de congestionamento maior também, e onde as pessoas têm algumas coisas de lazer, alguns bares, né, alguns elementos de lazer. Então, a ideia é também voltar à frente desse projeto para o parque, né? Hoje em dia, todas as construções são de costas para o parque. Então, a gente abrir essa cidade para o parque e olhar para ele, né? Natal é assim, Natal é uma cidade que ela está de costas para o rio. Ela não usa o rio, é impressionante, né? Você vê uma cidade como Paris, tem 16 pontes lá, as pessoas usando intensivamente a cidade, né? Convivendo com ela. Natal, ela fugiu do mar, ela fugiu do rio, né? É impressionante como isso se comportou aqui. A gente não usa o rio tão bonito, tão prazeroso como o Potengi. Aí a gente vê aqui calçadas, ciclovias, né? A gente vê que vocês projetaram uma qualidade de vida para o parque ser usado, né? Essa ideia também de se reconectar, né? Ou se conectar, porque às vezes não existe nenhuma desconexão, porque a pessoa nunca conheceu esse
esse lugar nunca teve uma conexão, né, com a área verde ou com os rios. Então, mas de aproximação também das pessoas. E isso é importante também nesse processo que a gente estava conversando anteriormente, né, de participação. Então, das pessoas voltarem a entenderem o valor disso e como pode ficar, né? Então, a gente fez essas imagens, assim, bem sedutoras, porque a gente queria também, acho que tem essa questão de vender a ideia, né? E a gente sabe que isso é uma ideia bonita, a gente sabe que isso realmente funciona. A gente calculou o funcionamento para drenagem. Então, a gente poderia ter calculado várias outras coisas aí. Então, a gente teve essa preocupação em aliar o que é bonito visualmente, mas também o funcionamento dessa paisagem, que isso para a gente é importante, né? Então, ela tem que funcionar e ser esteticamente agradável, etc., né? Então, trazer outros tantos benefícios, né? Aham. Eu estou vendo aqui ainda muita coisa que seria interessante. A gente tem uma convivência harmônica entre quem mora e o parque, né? Também as pessoas passam a usar mais o parque, estão morando no parque, praticamente, né? Exato. Antigamente era ruim morar na beira do canal. Vai passar a ser bom morar na beira do canal, né? É uma valorização muito grande do ponto de vista socioeconômico dos imóveis, né? Exatamente. E esse é um outro ponto que a gente tem que tratar junto com as políticas públicas, porque uma vez que a gente valoriza, se a gente planeja um parque como esse da foto, por exemplo, toda essa região imediatamente ou consequentemente vai ter o preço da terra aumentado também. E quando a gente aumenta o preço da terra, a gente pode ocasionar a expulsão da população que vive aí. Então, acho que outra pergunta, eu só estou fazendo perguntas também, né? Você percebeu que eu só faço perguntas, não tem nenhuma resposta pronta. Eu acho que a gente tem um monte de pergunta para responder. Não, mas vai estar na fase de questionar mesmo. E eu acho que esse é uma barreira que a gente precisa enfrentar, de entender como eu também consigo garantir que essa população permaneça no lugar. Porque eu não quero área verde só para quem tem dinheiro para pagar essa área verde. Eu quero área verde e qualidade de vida para todo mundo. Então, levar a infraestrutura para o bairro e, ao mesmo tempo, fazer a regularização fundiária, dar o título de posse da terra para cada morador, né? Exato. Então, tem que estar associado a políticas sociais também e de habitação. Por isso que eu falo que um projeto dessas dimensões não é um projeto só de drenagem. O projeto só de drenagem já existe, é o que a gente vê normalmente, e a gente está vendo todos os problemas e consequências, né? Então, a gente não pode mais olhar para a drenagem sozinha. Então, a gente precisa olhar de uma forma holística e compreender todas essas dinâmicas que existem na cidade, no lugar onde a gente está trabalhando. Perfeito. Thaís, eu quero lhe agradecer pela participação. Assim, você ajudou muito a gente. Primeiro, quando você publicou seus trabalhos, quando você começou a estudar, né? E aí isso permitiu que a gente lhe conhecesse e lhe trouxesse aqui, vendo que é possível fazer projetos tão ambiciosos, né? E vamos lutar para que em Natal possa ter uma qualidade de vida melhor para o seu povo, né? Dentro de uma arquitetura verde, dentro de uma cidade que seja sustentável, seja boa para a natureza, mas seja principalmente boa para o ser humano, né? Para as pessoas que vivem aqui em condições tão precárias, né? Eu que agradeço o convite e participar aqui. Acho que é um prazer estar aqui com vocês e ter essa conversa. Eu sinto que eu falei um monte, assim, mais que a boca, mas é um assunto pelo qual eu sou apaixonada também, então eu posso ficar falando por horas sobre isso. E muito obrigado pela abertura e por me encontrarem. E me encontrarem num super currículo aí, com um monte de detalhes, assim, nem sei onde vocês buscaram tanta informação. E é isso, acho que super aberta para continuar contribuindo. Também quero continuar ouvindo de vocês os próximos passos aí em Natal, o que vocês estão fazendo, planejando, implementando. E esse intercâmbio de informação acho que é riquíssimo. Eu acho que quanto mais a gente tiver, melhor. Eu acho que o primeiro passo é a gente ouvir a comunidade, mostrar, conversar com elas, fazer um termo de referência para um projeto que seja execuível, né?
e que ouvindo a população e fazendo com a participação das pessoas, com cocriação. E quem sabe você pode contribuir conosco aí nas orientações para fazer um bom termo de referência, para licitar um bom projeto executivo, para dar... Quem sabe vocês possam nos ajudar a construir isso no futuro. Tá? Muito obrigado. E a gente vai continuar com os seminários. Na próxima quinta-feira, a gente vai discutir um pouco sobre caminhabilidade, né? Como é que a gente melhora para que a cidade possa ser melhor para as pessoas andarem, tenha mais qualidade de vida também nas áreas centrais e nas áreas comerciais. Então, muito obrigado a todos que assistiram e a gente volta nas outras edições do nosso Natal Cidade Sustentável, planejando a cidade dos sonhos. Thaísia, muito obrigado, viu? Foi um prazer tê-la conosco. Obrigada eu, e que o sonho se torne realidade.